Olá, tudo bem? Eu sou Aline Souza, sou psicóloga e bem-vindo ao meu canal Papo de Família. Que bom ter você aqui mais uma vez. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações. Todas as quintas-feiras nós temos vídeo novo aqui no canal, então não perca a oportunidade. Se inscreva e vem, beber desses conteúdos de autoconhecimento, de autopercepção, de olhar para a nossa própria história e sermos protagonistas da nossa história, sermos autores da nossa história, né? Não sermos só agentes passivos, mas sermos agentes ativos da nossa história através do autoconhecimento. Dando sequência ao assunto que nós falamos há 2 semanas atrás, que foi sobre a qualidade dos nossos pensamentos, eu hoje trago um assunto assim muito interessante para que nós possamos conversar. E por ser um assunto assim muito denso, muito intenso e extenso, eu acredito que nós vamos falar sobre ele assim durante as próximas semanas. Hoje eu venho falar com vocês sobre autossabotagem. E aí, será que você se sabota? Será que eu me saboto? Então vamos lá, vamos saber o que é essa autossabotagem. Afinal, o que é isso? A autossabotagem é uma série de comportamentos que nós criamos, onde nós criamos empecilhos e barreiras para não atingir determinada meta, né? Que nos impedem de atingir os nossos objetivos. Através de pensamentos negativos, inconscientemente nós vamos colocando barreira. Nós vamos agindo no sentido oposto das nossas necessidades e dos nossos desejos. Olha como casa um assunto com o outro, né? Guardar dos nossos pensamentos, sei lá, através dos nossos pensamentos negativos, nós vamos criando inconscientemente situações, vamos repetindo situações que nos impedem de chegar no objetivo que a gente tem. É preciso entender que por trás de cada comportamento desse que nós criamos, tem crenças, tem emoções que sustentam esse comportamento. Então, ele acaba sendo cíclico, E por ser inconsciente, os motivos, dessa autossabotagem, eles podem ser diversos. Pode ser distorção da autoimagem, que tem a ver com a nossa autoestima, eu vou falar mais à frente sobre isso. E pensamentos de não se sentir merecedor. Muitas vezes, vamos nos analisar. Eu me coloco nessa situação também. Quantas vezes nós não achamos que nós não merecemos essa felicidade que nós estamos vivendo? Nós não merecemos isso que nós estamos vivendo, não é? E aí a gente acaba criando inconscientemente comportamentos ou ações, algumas coisas que meio que bloqueiam essa felicidade, que atrapalham essa felicidade. Estudos da psicologia demonstram que a autossabotagem ela pode ter origem em traumas vividos na infância e na adolescência. E também por traços de personalidades que nós herdamos lá das pessoas que nos criaram, nossos pais, sejam biológicos ou não, avós, de quem estava perto da gente. Tudo está na forma como nós percebemos o mundo e como essa percepção nos influencia. Às vezes os nossos pais, os nossos avós, nossos irmãos, eles acabam trazendo com eles sentimentos de culpa, de rejeição, de abandono, que influenciam, que nos afetam inconscientemente, que nos influenciam inconscientemente e desencadeiam a autossabotagem. Mas agora, como a gente pode saber ou como a gente pode identificar a autossabotagem? A autossabotagem ela causa danos não só na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal. Ela pode trazer danos maiores ainda, podendo causar depressão, ansiedade, problemas físicos como obesidade, cardiopatias, diabetes. Então nós precisamos ficar atentos nisso, porque a autossabotagem é algo muito sério. E a gente acaba não dando muita importância, Em casos mais extremos, o autossabotador chega a se automutilar. Olha só, como forma de punição, impedindo que esses momentos de felicidade cheguem até ele. Olha que coisa. Então é preciso que nós estejamos atentos e saibamos identificar. Diante disso, é importante que o autossabotador
perceba a gravidade da sua situação. Tenha consciência disso e compreenda que este é um problema que deve ser tratado de forma urgente. Então, muitas vezes, como eu falei, é inconsciente, mas como ter essa consciência, né? Então é preciso que nós nos olhemos e nos percebemos mesmo, né? Fazer um check-up interno nosso e nos olhar. As maneiras mais comuns para nós identificarmos a sabotagem é procrastinação, nós vamos falar dela já já, comer compulsivamente ou beber ou usar algum tipo de droga frequentemente. E aí? Será que você está sendo compulsivo na comida? Ou está procrastinando? Sempre procrastina, depois eu faço. O que é procrastinar? É pegar e deixar para depois. Deixar para depois eu faço. Depois eu vejo, depois eu faço. Além dessas maneiras mais comuns de autossabotagem, existem mais alguns outros comportamentos, algumas outras atitudes que nós fazemos e que são assim sinais de alerta, né, para a autossabotagem. Então eu vou falar algumas delas e nós vamos conversando sobre cada uma delas. A primeira é ver sempre o lado negativo das coisas. É um dos principais sintomas do autossabotador. Sempre ver a coisa ruim. Só vê o lado ruim da coisa. Isso faz com que ele não aproveite as conquistas, não aproveite as pequenas vitórias, não aproveite nada disso. E muitas vezes ele acredita que as coisas boas não acontecem para ele. Por quê? Porque ele só vê o lado ruim, só vê as coisas ruins. É preciso romper esse círculo vicioso do sofrimento. Porque quem vê o lado ruim fica nesse círculo vicioso do sofrimento. Só sofre, só tem coisa ruim, nada dá certo, nada vai pra frente, nada vai pra frente. E parece que você fica patinando ali, só vê o lado ruim das coisas. O segundo é o medo constante de errar. O medo é o maior dos sabotadores, o maior de todos. E eu tô preparando um material para nós conversarmos única e exclusivamente sobre o medo. Tá? Mais pra frente, depois que nós falarmos sobre autossabotagem, nós vamos vir com esse conteúdo de medo, para tratar o medo, né? Para saber a origem do medo, a fisiologia do medo, o que o medo causa na sua vida. Mas agora eu posso te falar uma coisa, o medo nos impede de buscar os nossos sonhos, de atingir as nossas metas. Ter medo, até certo ponto, é saudável, porque aí ele nos protege, né, de males desnecessários, né, de riscos desnecessários. Mas o autossabotador, ele tem um medo de errar muito grande. Então ele acaba não fazendo as coisas porque ele tem medo de errar. Ele acaba não buscando as coisas porque ele tem medo de errar. E eu costumo falar para os meus filhos, para os meus pacientes, uma única coisa, que não existe essa questão de, ou melhor, a gente precisa parar de dar essa conotação de medo de errar. Porque assim, na vida nós temos duas situações. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Não é ou a gente ganha, ou a gente erra, ou a gente ganha, ou a gente perde. Não, ou a gente ganha, ou a gente aprende. O erro é uma forma de nos ensinar. Então que a gente possa compreender e entender que nós precisamos aprender com os nossos erros, crescer com os nossos erros e olhar para o medo de errar como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de se lançar em coisas novas. Né? Dá aquele friozinho na barriga? Dá sim, mas nós precisamos nos lançar, nós precisamos, se tem medo, vai com medo mesmo. Ai, mas e se não der certo, Aline? Se não der certo, você aprendeu aonde você errou. Você aprendeu aonde você precisava ter mais uma atenção. Então, o medo constante de errar é um outro agente autossabotador. O terceiro é a procrastinação, que é adiar tarefas importantes. Essa é a famosa, né? Procrastinação. O cérebro do procrastinador age da seguinte forma. Ele desvia a sua atenção para outras coisas. Ele tira a sua atenção das tarefas mais importantes, fazendo com que você deixe tudo para a última hora. Quando você vai ver, você está sobrecarregado, você está estressado, você está com um monte de coisa para fazer e não deu tempo de fazer nada, porque você vai
vai se enrolando, se enrolando, se enrolando. Você percebe como isso é prejudicial e nocivo? Procrastinar? Portanto, se você perceber que você está procrastinando muito, liga o alerta da autossabotagem e vira essa ficha, vira essa chave, né? Deixa de procrastinar. Se tem que fazer, vamos fazer agora. Vamos fazer agora, sabe? Cria ferramentas que vão te ajudar a desenvolver as coisas que você precisa desenvolver. A quarta indício da autossabotagem é insistir em ser autossuficiente. Os autossuficientes, eles têm grande chance de serem sabotadores. Porque eles querem dar conta de tudo, fazer tudo, não delega nada, não pede ajuda para ninguém. E aí se perdem na questão de tempo, se perdem em tudo. No final falam, eu não fiz isso porque isso não aconteceu porque eu estava fazendo tudo sozinho. E não é, porque se eu tivesse pedido ajuda, tinha conseguido chegar no objetivo. Entendeu? Então isso é uma questão de autossabotagem, sim. E a quinta frase é se comparar demais aos outros. Tem uma música que eu gosto muito, é uma música da igreja, que fala: o inferno começa no se comparar. Não se compare. Se comparar com as outras pessoas ao nosso redor faz com que a gente acredite numa inferioridade que não existe. A gente se diminui porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, é mais bonito, o que o outro tem é melhor, o que o outro tem é mais bonito, o que o outro tem vai mais pra frente. Essa é uma forma muito eficaz de se sabotar. É achar que o outro é melhor, é achar que sempre o do outro for melhor. A grama do vizinho sempre é mais bonitinha, mais isso. Então, eu te digo e repito, olhando nos seus olhos, não se compare. Mas se for para você se comparar, se compare com você mesmo, não se compare com o outro não. Compare com o seu progresso, como é que era você há 5 anos atrás e como é você hoje. Como era você há 10 anos atrás e como é você hoje. E você vai ver o quanto você cresceu. Você vai ver o quanto você amadureceu. E o quanto não é preciso ser tão duro com você nas comparações. Não olha para o outro. Não olha para o progresso do outro. Cada um vive o seu processo. Eu falo aqui sempre nos vídeos. Cada um vive o seu processo. Não queira se comparar. Olhando esses sinais, né, da autossabotagem, eu percebo que a gente se trata como se a gente fosse nosso inimigo, né? Meu pior inimigo sou eu mesmo. Só que existem formas de você olhar, se tratar, se olhar melhor e começar a tratar você como seu melhor amigo. Então vamos lá olhar essas formas? Primeira forma, trabalhar a autoestima. A autoestima e a autossabotagem, elas estão intimamente ligadas. E eu vou te explicar. Quanto se a sabotagem estiver em alta, a autoestima está muito baixa. E isso o que causa? Causa uma distorção na imagem, na sua autoimagem. E aí você cria uma autopunição. Olha só. Porque aí você não vai se sentir merecedor de algo bom, você não vai se sentir merecedor. E aí cria-se um círculo vicioso, né? Aí vem a autossabotagem lá em cima, a autoestima está lá embaixo, a sua autoimagem está totalmente distorcida, você vai se punindo porque você não merece essa felicidade, você não merece nada de bom, você não merece nada de interessante. Então, primeiro passo, invista em autoconhecimento, né? Melhore sua autoestima. E o fundamental, tenha amor próprio. Isso é clichê, né? Todo mundo fala isso. Você precisa se amar primeiro. Quando você se ama em primeiro lugar, você é aberto para amar as outras pessoas, você é aberto para as coisas boas que vão acontecer na sua vida, você é aberto para tudo de bom que está acontecendo e que o universo manda para você. Segundo passo, para nós deixarmos a autossabotagem de lado, faça terapia. Fazer terapia, através da terapia, nós desenvolvemos a percepção sobre nós mesmos e passamos a atuar como protagonistas da nossa história. Inclusive, é através da terapia que nós desenvolvemos a autoestima, que eu falei aqui anteriormente. E quebramos os padrões negativos de comportamento.
Então, uma coisa está ligada à outra. Ou seja, sendo autossabotador ou não sendo autossabotador, faça terapia. Só há benefícios no processo psicoterapêutico. De autoconhecimento, de melhora na sua autoimagem, na sua autoestima, né? Na cura das suas feridas. Você pode tomar as rédeas da sua história, ser protagonista da sua história. Os benefícios são enormes. O terceiro é definir metas e traçar estratégias. É importante você ter metas, é importante você ter objetivos claros para superar o seu comportamento autossabotador. Mas eu falo para você uma coisa, trace metas realistas, trace metas claras, porque às vezes nós traçamos metas tão irreais, tão acima, que acaba que a gente se prejudica. Porque aí você traça uma meta irreal, você não consegue alcançar essa meta, e aí o que acontece? Você fica falando, é que eu sou incapaz mesmo, é que eu não consigo, é que eu isso, é que é assim, é que é assado, e vai entrando nessa reclamação, nesse mimimi, tá? Então, trace metas reais. Através do planejamento, traçar meta, traçar estratégia, fazer planos que te organizem melhor nas coisas, né, que te faça olhar mais, realizar mais as suas coisas, você vai agir de forma mais assertiva e vai deixar de se sabotar. O último passo é agir com seriedade e responsabilidade. Não importa quais sejam os nossos atos, né, as nossas decisões, elas influenciam na vida de outras pessoas. Então nós precisamos agir com seriedade e com responsabilidade e ter a consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos nossos atos e geralmente, e a maior parte das vezes, muitos dos nossos atos acabam prejudicando diretamente ou indiretamente outras pessoas. Então, nós temos que agir com responsabilidade, com seriedade. É ser autorresponsável, né? Ser autorresponsável, tomar as rédeas da situação da sua vida e olhar isso mesmo com certa frieza, mas com consciência e responsabilidade de que você pode mudar. Todos esses pequenos passos te ajudam a deixar de se sabotar, te ajudam a ir em frente, a seguir em frente. Mas uma coisa é muito importante mesmo, tomar consciência das autossabotagens que você vem cometendo. É importante para você se questionar o seu modo de agir e agir de maneira diferente. Ter consciência de que você está sendo autossabotador é importante para você agir de forma diferente. Então, faz essa revisão, faz esse exame de consciência. É possível sim. É possível deixar os comportamentos sabotadores de lado. É possível tomar as rédeas da sua história. É possível sim você ter uma vida plena e feliz. Afinal, você merece sim. Você merece uma vida feliz. Você merece uma vida plena. Por mais que seus pensamentos venham falar que você não merece, que você é isso, que você é aquilo, esquece isso. Você merece. Você merece sim. E você já é vencedor. Você já é vencedora. Internalize esse merecimento. Gira essa chave. Busque ajuda. Para encerrar, eu deixo vocês com uma frase de Albert Einstein, que nos faz pensar e tem me feito pensar assim, muito mesmo. Insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Pensa nisso. Busca ajuda. Se avalie, se reavalie, tome consciência. Se você não conseguir sozinho, busque ajuda. É muito importante para o seu crescimento. Se esse assunto foi muito bom para você, se esse tema foi interessante, nós vamos continuar ele, aprofundar em alguns aspectos. Compartilha com outras pessoas, curte esse vídeo, compartilha, comenta, deixa seu comentário aqui, o que você achou, sobre o que mais você quer falar. Estou aqui e a gente vai crescer junto, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.